Olá, amigos. Domingo, dia 2 de julho, chegamos aí na leitura 642, leitura aí do Guia do Estudo da Palavra, 642 dias consecutivos, transmitindo, a leitura da lição da escola sabatina. Estamos na lição número 2 e nesse terceiro trimestre do ano estamos discorrendo aí sobre a carta de Paulo aos Efésios. E hoje eu tenho um abraço para mandar aí para o meu amigo e irmão Vaininho, da Igreja Adventista da Várzea, Rio Grande do Norte. Irmão Vaninho, que privilégio tê-lo aí do outro lado da telinha, acompanhando a leitura aqui, do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Fico extremamente feliz, Então, um grande abraço aí a toda a igreja, a todos os irmãos aí da Igreja Adventista de Várzea do Rio Grande do Norte. O título de hoje é Escolhidos e Aceitos em Cristo. Uma nota de agradecimento geralmente inclui uma descrição do presente ou dos presentes recebidos. Paulo incluiu uma longa lista de dádivas em Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, quando agradeceu a Deus as bênçãos do Evangelho. O apóstolo louvou a Deus pelo fato de que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em Efésios capítulo 1, verso 3, nós vemos isso. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O fato de que as bênçãos serem espirituais, do grego pneumáticos, sugere que vieram do Espírito, pneuma, apontando para a conclusão das ações de graça de Paulo, as quais celebram a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 6, contém linguagem inspiradora sobre como Deus nos vê em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo e determinou que deveríamos ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, verso 4, e compare com Efésios capítulo 5, verso 27, quando fala da igreja, Como filhos e filhas estimados em virtude da criação e redenção em Cristo, Efésios 1, 5. Desde o princípio, sua estratégia foi nos conceder a graça gratuitamente no amado, Efésios 1, 6. Em suma, é propósito de Deus que sejamos salvos, aleluia. Perdemos a salvação apenas por nossas próprias escolhas. E eu acrescentei aqui, ou seja, nossas escolhas de hoje definem nossa eternidade, vida eterna ou morte eterna. O que você escolhe? Eu já escolhi vida, Deus diz: eis que coloco diante de vós a vida e a morte, E nos sugere, escolham a vida. E eu escolhi a vida. O que significa, a questão número 1 aí da lição de domingo, da lição número 2, questão número 1. O que significa a expressão nas regiões celestiais em Efésios? O único lugar em que é usada no Novo Testamento. O que significa? Bom, a leitura aí é de Efésios capítulo 1, verso 3, verso 20, capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10 e capítulo 6, verso 12. E compare com o uso de nos céus em Efésios capítulo 3, verso 15, 4, verso 10 e Efésios capítulo 6, verso 9. Bom, aqui o próprio autor, na sequência da leitura, responde: a expressão nas regiões celestiais, nos céus e no céu, apontam para o céu como lugar habitado por Deus, local dos poderes espirituais, onde Cristo é exaltado à direita do Pai. Os crentes têm acesso às regiões celestiais como a esfera em que as bênçãos espirituais são oferecidas por meio de Cristo, embora as regiões celestiais tenham se tornado lugar de bênção para os crentes. Olha só, ainda são local de conflito de poderes malignos que contestam a sabedoria de Deus, Efésios capítulo 3, 10 e Efésios capítulo 6, verso 12. Ou seja, depois que aceitamos Cristo, estamos habitando aí nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas temos um vizinho lá, nosso arquirrival, A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo
Jesus, né? Então, quando nós aí nos deparamos com uma pessoa que não gosta de nós, né, e não há nenhum motivo, né, ou então no nosso coração nós olhamos uma pessoa que parece que essa pessoa, a gente fala, não engula essa pessoa, nós não podemos ter isso no nosso coração, porque não é contra a pessoa, mas contra o espírito, né, do mal que fica aí soprando, que fica gerando esse conflito. Então nós precisamos aí ultrapassar essa barreira e entendermos que a nossa luta não é contra uma pessoa que vemos, mas é contra algo que nós não vemos, é nas regiões celestiais. Amém, amados? A questão de rodapé diz assim, ó, Efésios capítulo 1, verso 4, diz que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. O que isso significa? O texto revela o amor de Deus por nós e seu desejo de nos salvar? Sim, com toda certeza revela o amor de Deus por nós e o seu desejo de nos salvar. Olha o que eu escrevi aqui. É tão tremendo isso que não foi um por acaso, né, que Deus decidiu nos criar. Ele não criou o mundo, olhou para a terra e pensou, vou fazer o ser humano para habitar, para não deixá-la vazia. Deus criou a terra por nós, pois fomos desejados e formados nele. Deus é tão poderoso que a terra é estrado para os seus pés, e depois que nós recebemos Jesus, ele vem fazer morada em nosso coração. Um Deus que tem a terra como estrado dos seus pés, depois que nós o aceitamos, recebemos Jesus, o meio, né, de salvação, ele passa a fazer morada dentro de nós. Isso é tremendo para mim, amados. Você já pensou nisso? Você já tinha parado para pensar nisso? Nos poderes celestiais? Você já tinha parado para pensar que Deus nos fez, e depois ele fez a terra, depois ele formou o mundo. Não foi assim um acaso que eu e você fomos criados. Deus tinha um desejo no seu coração por nos criar em amor, nos cuidar, nos proteger, nos alinhar nele. Aí fez a esfera, fez a terra para nos colocar nela. Não foi um acaso. Eu faço a terra e agora ela está sem forma e vazia, como fala no início da palavra de Deus, né? Então eu vou inventar os seres humanos e vou colocar. Não, ele fez a terra por nossa causa. Isso significa que nós somos muito amados por Deus. Quando nós nos sentimos aí rejeitados pela sociedade, quando nós nos sentimos aí em meio à multidão, nós nos sentimos solitários, isso é guerra espiritual, amado. Porque Deus conhece cada um de nós e Ele diz que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, no qual eu não dou muito trabalho para Ele mais, né? Brincadeiras à parte, amados. Deus nos conhece, Deus nos tem na palma de suas mãos, Ele nos protege. Então quando nós estamos aí entrando em, posso usar a palavra depressão, porque isso é um mal do século, né? Quando nós estamos entrando nesse canal, nós precisamos ultrapassar essa barreira, lendo a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Efésios é tremendo para nos tirar de qualquer lugar aí de baixo astral, de baixa estima, num lugar aí que pode nos conduzir à depressão, porque Deus nos ama verdadeiramente e nada mais importa, amados. Nada mais importa, nem um sopro do inimigo, sabe? Nenhuma atitude que nós possamos ver na nossa frente pode diminuir o amor de Deus por nós. Amém, amados? Vamos seguir firmes juntos aí. O melhor caminho é Cristo. O melhor lugar é em Deus, amados. O melhor lugar é em Deus. Deus está certamente aí com o seu coração aí jubiloso. Fica com o seu coração jubiloso quando nós verdadeiramente nos importamos com sua causa aqui na terra. Amém, amados? A alegria do Senhor é a nossa força.
Nós alegramos o coração de Deus, nos posicionando nele, e então nesses momentos aí em que nos sentimos solitários em meio à multidão, Deus nos fortalece, Deus nos coloca para cima. Louvado seja Deus. Então vamos junto aí, seguindo essa semana. Sempre há uma palavra aqui de esperança. Cristo é a esperança da glória. Sempre tem uma palavra para o seu coração, uma palavra que alinha a sua vida, que alinha a vida da sua família. Seja um sacerdote perseverante, seja uma esposa perseverante, né? Deus aí nos presenteou, né, como esposas amadas, que diz que é a nossa ajudadora, submissa, e não submissa como capacho, já falei isso aqui em outra feita, mas submissa à missão que Deus nos confiou. Amém, amados? Vamos juntos então? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo refrigério, Senhor, de lermos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Obrigado por nos amar tanto, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter nos criado, meu Deus, em Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos levantar, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque no nosso meio o Teu nome é exaltado. Senhor, isso é dom de Deus, isso vem de Ti, Senhor, porque é tanto o querer como o efetuar vem de Ti, não por nós mesmos, Senhor. Nós Te amamos, Pai, porque Tu nos amaste primeiro. Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, a igreja, Senhor, de Várzea, de Rio Grande do Norte. Nosso amigo Vaninho, Senhor, que escreveu para nós. Pai, que tudo que essa igreja precisa, que essa igreja necessita, Senhor, seja imovido nas regiões celestiais, Pai, para que ela possa crescer ainda mais. Eu não conheço o tamanho dessa igreja, mas para que ela possa crescer ainda mais em graça e sabedoria, meu Deus. E se for possível, se for necessário, Senhor, expandir também o templo físico, Senhor, para que tantas quantas almas, Senhor, que o Senhor tem desejado, Senhor, estar lá, possam estar, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo de Jesus, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.